Ministros culpam os problemas do clima pelo aumento dos preços dos alimentos e estudam medidas para conter a alta. Chanceler Mauro Vieira disse no Senado que Israel viola direito internacional, mas sobre o que acontece na Venezuela, afirmou que não podemos interferir em assuntos de outro país. Ucrânia lança um ataque com drones e causa destruição no sul da Rússia. Ditador norte-coreano Kim Jong-un é fotografado no comando de um tanque de guerra. A empresa de Elon Musk conseguiu fazer o melhor teste com a aeronave Starship. Presidente interino do União Brasil, Luciano Bivar, enfrenta processo de expulsão por suposto atentado contra dirigente do partido. Governo criou uma comissão para estudar medidas para melhorar a utilização de telas de aplicativos pelas crianças. E uma deficiente visual prova força de vontade ao conseguir uma vaga para um curso de medicina veterinária em uma universidade dos Estados Unidos. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O governo promoveu hoje uma reunião para discutir o preço dos alimentos. O consumidor já notou que desde outubro do ano passado gasta mais todo mês na hora de ir às compras. A intenção é encontrar medidas para amenizar o problema. O presidente Lula comandou uma reunião com ministros para discutir formas de reduzir o preço dos alimentos. Os motivos para o encontro é que, segundo o IBGE, no mês passado, a inflação foi de 0,83%, fazendo com que o preço da alimentação básica e de bebida subisse. Os dados também foram baseados no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. E a movimentação precisou ser rápida, já que, de acordo com uma pesquisa publicada na semana passada, a popularidade do presidente Lula caiu para 51%, ou seja, uma queda de 3 pontos. O governo acredita que a baixa na popularidade está diretamente relacionada com o aumento dos preços dos alimentos. Após a reunião, os ministros Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, e Carlos Fávaro, da Agricultura, falaram com a imprensa. Em um dos momentos, os representantes atribuíram a questões climáticas a alta no preço dos alimentos. Além disso, o ministro Carlos Fávaro citou um novo Plano Safra para intensificar o apoio ao produtor e, assim, tentar controlar o preço dos alimentos no Brasil. Mas para o alimento que chega na mesa do produtor, o arroz, o feijão, o pão, o macarrão, tudo que vem do trigo, que vem da mandioca, tudo isso precisa de estímulo. E nós estamos, então, preparando um arcabouço de medidas para o novo Plano Safra, que vai na pasta do ministro Paulo Teixeira. A Conab vai tomar ações indicativas junto com a nossa Secretaria de Política Agrícola para que nós possamos aumentar a produção e ter os alimentos de qualidade mais baratos para a população brasileira. Com medidas como essa, o governo espera que essa redução chegue até o consumidor final, nas gôndolas dos supermercados. A previsão é que, a partir de abril, os valores comecem a cair de maneira progressiva. Mas, enquanto isso não ocorre, a população vem passando dificuldades. Só este ano, os preços dos alimentos em janeiro e fevereiro tiveram alta de 2,95%. Ou seja, mais que o dobro do 1,5% do IPCA, Índice Oficial de Inflação deste ano. O aumento de preços foi puxado pela cebola, batata inglesa, frutas, arroz e leite longa-vida. Apesar da alta recente, o aumento nos preços dos alimentos ainda está distante do pico de 17,5% em 12 meses, alcançado em julho de 2022. O presidente interino do União Brasil, Luciano Bivar, vai ter até o próximo sábado para se defender das acusações de várias agressões contra o sucessor no comando do partido, Antônio Rueda. A legenda passa por um momento de tensão.
A Executiva Nacional do União Brasil abriu processo de expulsão contra Luciano Bivar, atual presidente do partido. Bivar é suspeito de ter ameaçado o presidente eleito da sigla, Antônio Rueda. Após a vitória de Rueda para comandar o partido, 2 casas da família dele foram incendiadas e a polícia afirma que os incêndios foram criminosos. As suspeitas recaíram sobre Bivar. Luciano Bivar, por sua vez, nega as acusações, diz que são ilações infundadas e afirmou essa semana que a esposa de Antônio Rueda o roubou. Com a crise instalada na diretoria do partido, os membros da sigla se reuniram e decidiram abrir um processo de afastamento e expulsão. A denúncia foi apresentada por Antônio Rueda. Agora, Bivar tem 72 horas para apresentar uma defesa. Depois, um relator dentro do partido, que ainda será definido, vai analisar a denúncia e a defesa e emitir um parecer, que será apreciado pelos membros do partido. Não há prazo para que a executiva se reúna para votar o parecer. Atualmente, Luciano Bivar é presidente do partido. A eleição do novo dirigente já ocorreu, mas o comando só seria transferido na segunda metade do ano. Bivar também ocupa o cargo de primeiro secretário da Câmara dos Deputados. Segundo a assessoria de comunicação do União Brasil, ainda haverá uma reunião da bancada federal e da executiva para deliberar se o partido vai pedir o cargo de Bivar na mesa diretora da Câmara. Mas o mais provável é que isso só seja definido quando for votado o parecer sobre o afastamento e expulsão de Luciano Bivar. Com essa confusão, a decisão sobre formalizar ou não a candidatura de Kim Kataguiri, que pretende concorrer à Prefeitura de São Paulo, está sendo deixada para depois. Segundo o pré-candidato, embora a deliberação ainda não tenha ocorrido, ele conta com o apoio de muitos membros do partido, inclusive o presidente eleito, Antônio Rueda. As mortes por câncer tiveram uma queda significativa no Reino Unido nos últimos 25 anos e devem cair 17% até 2030. A evolução do diagnóstico e do tratamento são os grandes responsáveis pela mudança, junto com a perspectiva de que menos pessoas estarão fumando nos próximos anos. As maiores reduções foram observadas para câncer de estômago e bexiga em homens e colo do útero e linfoma não Hodgkin em mulheres. A USP de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, vai iniciar um teste de terapia celular contra o câncer, que é inédita no país. Os voluntários já foram escolhidos. Este dia 15 de março pode marcar uma revolução no tratamento de linfoma e leucemia na América Latina. Diego Villaclé, que é coordenador médico do Hemocentro de Ribeirão Preto, informou à agência FAPESP que nesse primeiro momento apenas 4 pacientes serão submetidos ao tratamento. E aí então, depois os resultados passarão por avaliação de segurança da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E se tudo der certo, outros candidatos começarão a ser tratados. Deverão participar do teste de terapia celular CAR-T, sigla de receptor quimérico de antígeno, 81 pessoas com leucemia e leucemia linfóide aguda, que não responderam a outras formas de tratamento. Essa terapia foi desenvolvida nos Estados Unidos em 2017 e no Brasil desde 2019 pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, com colaboração com o Instituto Butantan e apoio da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. A técnica consiste na retirada de linfócitos do próprio paciente, que serão manipulados em laboratório e então reaplicados no organismo desse paciente. O objetivo é preparar os linfócitos para identificar e eliminar as células tumorais que não foram detidas por outros tratamentos, como a quimioterapia e transplante de medula. Na iniciativa privada, o tratamento importado pode custar até R$2 milhões por paciente. Já o nacional deverá sair por 1/6 desse valor, contando com menor custo de produção. E aí poderá vir a ser adotado pelo Sistema Único de Saúde. Estima-se que cerca de 4 milhões de pessoas poderiam ser beneficiadas com a terapia celular hoje no Brasil.
Hoje é celebrado o Dia Mundial do Rim, uma data que serve como um novo alerta para os cuidados para manter a saúde do órgão. Isso porque na hora em que as pessoas precisam de um transplante, enfrentam a maior fila do Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, são mais de 39 mil pacientes na fila aguardando um transplante de rim. A quantidade é 1.648,8% maior que a cirurgia de fígado, que aparece em segundo lugar na lista, com 2.235 pessoas. Ainda segundo a pasta, a maioria dos pacientes são homens entre 50 e 64 anos. Porém, 54 crianças de ambos os sexos, de 0 a 5 anos, também estão no aguardo por um órgão compatível. Além disso, os números mostram que o estado com o maior número de pessoas na lista de espera é São Paulo, com 19.234 pacientes, seguidos por Minas Gerais, com 3.559 e pela Bahia, com 2.098 pacientes. Dessa forma, o dia 14 de março é lembrado pelo Dia Mundial do Rim. A data serve para a comunidade médica chamar a atenção para cuidados preventivos que podem ajudar a manter a saúde desse órgão, responsável principalmente pela filtragem do sangue e no auxílio à eliminação de toxinas do organismo. Então é importante manter os cuidados preventivos para ter um rim saudável. A prevenção das doenças renais crônicas está diretamente relacionada a estilos e condições de vida das pessoas. Tratar e controlar os fatores de risco, como diabetes, hipertensão, obesidade, doenças cardiovasculares e tabagismo, são as principais formas de prevenir as doenças. E veja a seguir, chanceler Mauro Vieira disse no Senado que Israel viola direito internacional, mas sobre o que acontece na Venezuela, afirmou que não podemos interferir em assuntos de outro país. E ainda, a empresa de Elon Musk conseguiu fazer o melhor teste com a aeronave Starship. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, prestou esclarecimentos na Comissão de Relações Exteriores do Senado. Na sessão, foram abordados temas como as falas do presidente Lula sobre a guerra no Oriente Médio. O chanceler defendeu Lula e disse que existe um morticídio em curso na guerra entre Israel e o grupo Hamas. O chefe do Itamaraty ficou por cerca de 2h30 no colegiado. Ele afirmou aos senadores que a posição do presidente Lula sobre o conflito na faixa de Gaza partiu de uma profunda indignação do presidente sobre a situação no confronto. Na ocasião, Lula chegou a comparar as ações contra os palestinos em Gaza ao Holocausto. Mauro Vieira também condenou o bloqueio de Israel ao envio de ajuda humanitária internacional na região do conflito, entre eles de diversos purificadores de água enviados pelo Brasil. Para o ministro, não permitir a entrada de mantimentos essenciais para a sobrevivência viola o direito internacional. Vieira deixou claro que considera que Israel tem usado uma força desproporcional no combate contra o grupo Hamas. O chanceler afirmou que a posição do Brasil continuará a ser a favor do diálogo e negociações para conduzir a paz entre Palestina e Israel. Na sessão, Mauro Vieira também foi questionado sobre outros assuntos, entre eles sobre as eleições na Venezuela, que não deve ter a participação de Maria Corina Machado, principal opositora de Nicolás Maduro, que foi impedida na justiça de disputar o pleito. Sobre o tema, o chanceler declarou que o governo do Brasil não pode interferir internamente em nenhum país. Nas palavras dele, o Brasil não tem o papel de dizer ou ensinar nenhuma outra nação o que deve ser feito. A questão toda é que nós não podemos e não devemos interferir internamente em nenhum país, como nunca fizemos. Nós não dizemos, não ensinamos a ninguém o que deve fazer.
esperamos que possa haver, sim, um entendimento também, e para isso participamos intensamente em todos essas iniciativas, como eu mencionei, desde 2015 e 2016, desse diálogo para o entendimento nacional que havia no período da Unasul com a Venezuela, como também continuamos apoiando o entendimento, a reunião que houve em Barbados entre o governo e a oposição. É isso que nós podemos fazer e tentar ajudar com o nosso exemplo. Nós sempre solucionamos todas as nossas diferenças internas e externas pela negociação, pela prática, pela democrática, pelo exercício da democracia. Temos que fazer. Não creio que se possa fazer nenhum tipo de interferência direta que não seja adequado. Na semana passada, o presidente Lula chegou a comentar a disputa das eleições venezuelanas. Na ocasião, ele disse que quando foi impedido de disputar as eleições em 2018, não ficou chorando. A fala foi rebatida por Maria Corina, que publicou em suas redes sociais. Abre aspas. Eu chorando, presidente Lula. Você está dizendo isso porque sou mulher? Você não me conhece. Estou lutando para fazer valer o direito de milhões de venezuelanos que votaram em mim nas primárias e dos milhões que têm o direito de fazê-lo em eleições presidenciais livres, nas quais derrotarei Maduro. Você está validando os abusos de um autocrata que viola a Constituição. Fecha aspas. 6 palestinos morreram na faixa de Gaza enquanto corriam para pegar ajuda humanitária e conseguir sobreviver. O grupo terrorista Hamas acusou as forças israelenses de efetuarem os disparos contra uma multidão que buscava suprimentos. O Ministério da Saúde de Gaza e os moradores locais afirmaram que os palestinos estavam correndo para pegar os suprimentos. A ajuda humanitária estava numa rotatória que ficava ao norte da cidade. Mas quando estavam chegando perto do local, as forças israelenses abriram fogo. Além das 6 mortes, outras 83 pessoas ficaram feridas. Até agora, o governo de Israel não falou sobre o assunto. Mas essa não é a primeira vez que o país é acusado de atirar contra a população durante uma distribuição de ajuda humanitária em Gaza. Tudo isso é praticamente uma reprise do que já aconteceu no final do mês passado. Numa cena que chocou o mundo, os militares atiraram contra centenas de pessoas. Na ocasião, mais de 100 morreram, mas os israelenses negaram a responsabilidade do ataque. Inclusive, culparam os próprios palestinos. Eles afirmaram que os civis tentaram saquear os caminhões de ajuda e nisso acabaram causando um tumulto, fazendo várias pessoas morrerem pisoteadas e atropeladas. Mas toda essa correria, que para alguns pode até ser chamada de desespero, na verdade tem uma explicação que é muito mais profunda do que parece. A guerra já completou 6 meses de duração e, segundo a Organização das Nações Unidas, quase 600 mil pessoas estão à beira da fome em Gaza, praticamente 1/4 da população. A falta de serviços médicos, água potável e alimentos nutritivos também estão prejudicando a capacidade das mães de amamentarem seus bebês. Inclusive, o Ministério da Saúde de Gaza afirmou que desde a semana passada, 18 crianças morreram de desnutrição e desidratação em todo o território. Um número que é grave e que, se nada for feito, poderá ficar ainda pior. Uma pesquisa revelou quais são os 5 países que têm o melhor equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. E para fazer esse ranking foram analisados aspectos como férias anuais, duração da licença maternidade remunerada e quantidade de horas trabalhadas. Você sabe quais são os 5 países com melhor equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho? Segundo a avaliação feita pelo Índice do Equilíbrio Global entre a Vida e o Trabalho, edição de 2023, foram levados em conta aspectos como as férias anuais estabelecidas por lei, o percentual mínimo de auxílio-doença e a duração da licença maternidade remunerada de cada país.
Com base nesses relatórios, os 5 países com melhor equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho são os seguintes: Nova Zelândia, Espanha, Dinamarca, França e Itália. A Nova Zelândia é o país com melhor equilíbrio entre a vida familiar e o trabalho. São 26 semanas de licença maternidade remunerada, salário mínimo relativamente alto, 32 dias de férias anuais e auxílio-doença de pelo menos 80% do salário. A Espanha ocupa o segundo lugar no índice, graças aos benefícios dos 26 dias de férias anuais oferecidos no país. Os dados indicam que os espanhóis são conhecidos por priorizar seu tempo de lazer. Em terceiro lugar está a Dinamarca, que favorece o trabalho flexível e prioriza os compromissos familiares. A França está em quarto lugar por oferecer 16,2 horas por dia ao lazer e cuidados pessoais. Fechando a lista está a Itália. Funcionários italianos que trabalham em tempo integral passam 69% do seu dia, cerca de 16,5 horas, em atividades de lazer e cuidados pessoais. 1.200.000 trabalhadores pediram seguro-desemprego em janeiro e fevereiro. Foi o maior número dos últimos 9 anos para o mesmo período, o que gerou um gasto de 7 bilhões e 300 milhões de reais para o governo. Segundo o Ministério do Trabalho, o número do primeiro bimestre pode ser explicado pelo maior volume de demissões e contratações no mercado. Uma pesquisa divulgada hoje pela ONU revelou em quais países as mulheres conseguem maior acesso a posições de destaque na sociedade. É o empoderamento. A situação no Brasil não é das melhores. Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, menos de 1% das mulheres e meninas de todo o mundo vivem em um país com alto índice de empoderamento feminino, que leva em conta 5 dimensões: vida e boa saúde, educação, desenvolvimento de competências e conhecimentos, inclusão laboral e financeira e participação na tomada de decisões e liberdade da violência. Ainda de acordo com o levantamento, mulheres alcançam em média 72% do que os homens, refletindo uma lacuna de gênero em 28%. Pelo ranking, a Suécia foi considerado o país onde elas têm um maior índice de empoderamento. A Islândia e a Austrália ocupam segundo e terceiro lugar, respectivamente. Na classificação, o índice de empoderamento colocou o Brasil entre as nações de médio-baixo empoderamento feminino, ocupando a posição de 41º. No mercado financeiro, os investidores acompanharam a divulgação da alta no índice de preços ao produto acima do esperado e também dados econômicos do setor de varejo brasileiro, que registrou maior aumento no volume de vendas em um ano bem acima das expectativas. Com isso, o dólar fechou em alta de 0,22%, cotada em R$ 4,98 na venda, e a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,25%, aos 127.690 pontos. Os brasileiros gastaram o dobro em compras de produtos internacionais via internet no ano passado em relação a 2022. Foram 600 bilhões e 420 milhões de reais. De acordo com dados da Receita Federal, um dos motivos para o resultado foi a entrada em vigor da lei que isentou as importações de produtos abaixo de $50. Os eVTOLs da Embraer estão passando por um processo de regulamentação na Agência Nacional de Aviação Civil, órgão responsável por supervisionar as atividades da aviação civil aqui no Brasil. Os veículos voadores, que se parecem com helicópteros, já possuem quase 3.000 encomendas e devem começar a operar em 2026. O carro voador deverá ser utilizado apenas para viagens de curta distância, dentro de uma mesma cidade ou para próximas cidades bem próximas. Nos últimos dias, a ANAC abriu uma consultoria para a apresentação de sugestões e ideias que podem integrar a certificação dos eVTOLs, que serão fabricados pelas empresas brasileiras. O objetivo é reunir ideias sobre os critérios de aeronavegabilidade que serão estabelecidos para o modelo.
Em meio à onda de promoções e queimas de estoque, o setor de varejo iniciou 2024 com o maior aumento no volume de vendas em um ano e acima do esperado, após o ritmo de fraqueza no final do ano passado. Segundo o IBGE, as vendas varejistas avançaram 2,5% em comparação com o mês anterior. Este aumento representa a primeira alta significativa desde setembro do ano passado. O governo chinês afirmou que tomará as medidas necessárias para proteger as empresas de seu país no exterior. As falas aconteceram depois que a Câmara de Representantes dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei que poderá banir o aplicativo TikTok do país. Eles afirmaram que a rede social coloca em risco a segurança dos norte-americanos. Os chineses afirmaram que não existe nada que comprove isso e que essa atitude é uma prática de bullying. O que só estão fazendo isso porque não conseguem alcançar o sucesso com alguma empresa concorrente. A SpaceX, empresa de Elon Musk, lançou hoje o seu veículo orbital Starship nos Estados Unidos. O bilionário tem o objetivo de levar pessoas para a superfície da Lua ainda nesta década. Esta foi a missão mais bem-sucedida até o momento, já que chegou próximo à fase de pouso da nave. Segundo a SpaceX, a Starship estava rumo à reentrada na órbita terrestre 50 minutos depois da decolagem, quando foi perdido o contato com a espaçonave. Com isso, foi superado o resultado obtido no segundo voo, realizado em novembro do ano passado e encerrado pelo sistema de autodestruição do segundo estágio após uma anomalia nos motores ao final da queima, pouco antes de chegar a uma trajetória quase orbital, que levaria a uma reentrada natural sobre o Pacífico, cerca de 90 minutos após a decolagem. O gerente de comunicações da SpaceX, Daniel Holt, confirmou alguns minutos depois que a Starship foi destruída, mas ficou satisfeito com o avanço que foi feito desta vez. A SpaceX espera fazer outros 6 lançamentos do Starship ainda neste ano, o que ainda é pouco para qualificar todas as novas tecnologias do veículo e viabilizar seu uso na missão Artemis 3, da NASA, destinada a levar astronautas à superfície da Lua. É estimado que serão precisos ao menos 10 lançamentos em rápida sucessão para o reabastecimento em órbita, requerido para uma missão lunar de ida e volta. E a empresa espera ter realizado cerca de 100 voos do Starship antes de colocar uma tripulação nele. Segundo a SpaceX, será desafiador cumprir isso até o final de 2026, para quando está marcada Artemis 3. E veja a seguir, a Ucrânia lançou um ataque com drones e causa destruição no sul da Rússia. E ainda, ditador norte-coreano Kim Jong-un foi fotografado no comando de um tanque de guerra. Desde o surgimento do primeiro caso de Covid no final de 2019, lá na China, muitas dúvidas que cercavam essa doença estão sendo respondidas agora. Se passaram 4 anos desde o início da pandemia da Covid-19 e muitas dúvidas da época estão sendo desvendadas pelos cientistas. Segundo pesquisas, hoje a maior parte dos norte-americanos, por exemplo, já tiveram a doença pelo menos uma vez, embora grande parte dos infectados tenham tido apenas sintomas semelhantes aos da gripe. Os mais velhos ou os que têm comorbidades tendem a ter sintomas mais graves por conta do sistema imunológico já estar enfraquecido. E os especialistas continuam tentando descobrir se quem nunca foi contaminado tem alguma característica biológica única a ponto de garantir imunidade. Segundo esses especialistas, há fortes provas de que a vacina enfraquece a severidade da doença e que protege a pessoa por vários meses. Mas isso também depende de fatores como idade, condições de saúde e nível de mutação do vírus. Já os sintomas estranhos, como perda e distorção de olfato, podem ser explicados porque o vírus ataca os receptores ACE2 das células de apoio de determinados nervos do nariz. Diante disso, muitos mistérios sobre a patologia foram desvendados. Então lembre-se que o vírus ainda circula entre nós. Então,
É importante manter os cuidados básicos de higiene e qualquer sintoma, procurar ajuda médica. Um remédio utilizado para tratamento de insônia, chamado Zolpidem, tem preocupado profissionais da medicina devido ao uso indiscriminado no Brasil, até como droga recreativa. Só em 2020 foram mais de 8 milhões de caixas comercializadas desse medicamento nas farmácias do Brasil. Conhecido desde a década de 80 na Europa, o Zolpidem é hoje o medicamento mais receitado para o tratamento da insônia em todo o mundo. A facilidade de se adquirir a receita e a popularização do medicamento na internet ajudam a explicar o vício do hipnótico. Atualmente é possível encontrar em redes sociais relatos de compras inesperadas, conversas de madrugada e principalmente o compartilhamento de atitudes impulsivas quanto ao uso do Zolpidem. Médicos demonstram preocupação quanto ao uso inadequado e efeitos colaterais, além de quadro de dependência. Apesar do crescimento comprovado, a epidemia não é um termo endossado pelo Ministério da Saúde, que reconhece o uso excessivo e inadequado do remédio como uma questão de saúde pública, devido a seus efeitos prejudiciais a curto, médio e longo prazo. Dados da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, entre 2011 e 2018, a venda do Zolpidem cresceu 560% no Brasil. Apenas em 2020, foram comercializadas mais de 8 milhões de caixas desses medicamentos na farmácia brasileira. O Zolpidem é um medicamento que atua no sistema nervoso central e possui propriedades sedativas, relaxantes e ansiolíticas. Contudo, é importante o uso racional desse remédio na dose certa e por tempo adequado, receitado por um médico psiquiatra ou neurologista. O Senado da Argentina rejeitou hoje o chamado decretaço do presidente Javier Milei. Ele é uma medida provisória com mais de 600 artigos que acabam mexendo no mercado de trabalho e abrindo o caminho para as privatizações. Ainda assim, o texto segue em vigor. Ele só deixará de valer quando também for rejeitado pela Câmara dos Deputados. Mas ainda não há uma data prevista para essa discussão. E o Brasil e a Argentina derrubaram o limite de 170 voos semanais entre os países. A decisão de estabelecer uma política de céus abertos foi tomada após algumas reuniões entre a Agência Nacional de Aviação Civil e a Administração de Aviação Civil da Argentina. Até então, os voos semanais eram limitados e as companhias aéreas de cada lado acabavam usando quase toda a totalidade que era permitida. Mas agora não existe mais esse limite. Tanto as empresas do Brasil quanto da Argentina poderão operar e ofertar viagens entre os países sem se preocupar com alguma autorização em relação ao limite. O objetivo é dar mais flexibilidade às empresas, além de aumentar a rota entre os países. Na véspera do início da eleição presidencial na Rússia, a Ucrânia reforçou os ataques contra o país, enquanto Moscou fez lançamentos com drones e artilharia, derrubando o sinal de TV e internet no norte ucraniano. A troca de fogo tem escalado durante esta semana devido à proximidade do pleito, que durará 3 dias. Até o próximo domingo, irá dar a Putin seu 5º mandato como presidente da Rússia. Assim, o governo de Volodymyr Zelensky optou por ações mais espetaculares, visando lembrar ao público russo de que há uma guerra em sua vizinhança. Os ataques desta quinta-feira ocorreram nas regiões de Kursk e Belgorod, próximos da fronteira ucraniana, e envolveram supostamente unidades da chamada Legião da Rússia, um grupo de opositores ao governo de Putin, bancados por Kiev e, segundo relatos, pela Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos. Foram publicados vídeos nas redes sociais de tiroteios em ruas nevadas de cidades próximas da fronteira. O Ministério da Defesa da Rússia disse que as 2 incursões foram debeladas, assim como havia ocorrido no último dia 13. Ao longo da semana, os ucranianos também miraram a infraestrutura energética russa, atingindo com drones de longo alcance 3 refinarias. Segundo o governo, elas já voltaram a operar. Em Zaporizhia, área no sul ucraniano quase toda ocupada pelos russos, a usina nuclear foi atingida por uma forte explosão.
após forças ucranianas colocarem uma bomba perto de tanques de combustíveis que abastecem o local. Ninguém ficou ferido. Na mão inversa, os russos fizeram um bombardeio coordenado com 36 drones suicidas de origem iraniana Said 136 em 6 regiões ucranianas. Kiev disse ter derrubado 22 deles. Na cidade de Sumy, uma central de comunicações foi destruída e parte da região norte da Ucrânia está sem sinal de internet ou TV. Em Kharkiv, perto de lá, prédios foram alvejados por mísseis balísticos do sistema antiaéreo S-300 adaptados para atacar alvos em terra. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, foi fotografado pilotando um tanque de guerra. A cena ocorreu durante um treinamento militar, onde ele foi o verdadeiro protagonista, demonstrando todo o poder e força de seu exército. Kim chegou ao local usando uma jaqueta de couro e logo cumprimentou todos os soldados que estavam uniformizados. O dia foi longo. Ao lado de alguns generais do exército, ele supervisionou exercícios feitos com munições reais. Depois disso, diversos tanques foram colocados em situações de combate e até fizeram disparos contra alvos específicos. No meio disso tudo, foi apresentado um novo tipo de veículo, que ficou conhecido como o tanque mais poderoso do mundo. Kim não perdeu tempo e entrou nele. Mas não só entrou, como também assumiu o controle e dirigiu. Quando saiu, ele afirmou que o veículo foi capaz de demonstrar todo o seu poder com muito sucesso. Esses exercícios tiveram como objetivo avaliar as habilidades de combate das equipes de tanques e deixar todos familiarizados com diferentes missões táticas. E o desempenho foi excelente. Eles conseguiram se sair bem, mesmo em péssimas condições durante toda a simulação. Mas tudo isso aconteceu no mesmo dia em que os Estados Unidos e a Coreia do Sul realizavam seu último dia de exercícios em conjunto. Lá, eles treinaram a interceptação de mísseis e ataques aéreos. A Coreia do Norte criticou tudo isso e afirmou que considera um verdadeiro preparativo para uma possível invasão. Mas essa tensão entre as duas Coreias não começou hoje. Já faz um tempo que vem piorando. No mês passado, a Coreia do Norte anulou todos os acordos de cooperação econômica que tinha com a Coreia do Sul. E no final do ano passado, os dois países romperam seus acordos militares. Depois de tudo isso, até parece que não havia outra saída. E Kim Jong-un declarou o vizinho como seu principal inimigo, além de acelerar os preparativos para uma possível guerra. A Venezuela tenta preservar os últimos vestígios de sua última geleira usando um cobertor geotêxtil e gera polêmicas. As mudanças climáticas deixaram o local em estado lastimável. Ali havia quase 5.000 hectares de gelo, com 5 grandes blocos e belas paisagens. Restou apenas uma geleira. O governo do país divulgou um plano para reverter o derretimento usando malhas térmicas de polipropileno. Elas funcionam como um escudo contra os raios solares. Este método já é utilizado há mais de 20 anos em outros países, como Áustria, Itália, França, Suíça, Alemanha, China, Rússia e Chile, principalmente para proteger pistas de esqui. Mas nem todos estão otimistas. Alguns especialistas acham que a técnica não vai conseguir salvar a geleira venezuelana. Uma das cidades mais belas da América do Sul está ameaçada com o aquecimento global. Em Cartagena, na Colômbia, o nível do mar sobe a cada ano que passa e, aos poucos, é engolida. Um cemitério atingido pelas ondas são prova da consequência do aquecimento global na cidade mais turística do país, que corre o risco de ficar parcialmente submersa neste século. De acordo com relatos de moradores de Cartagena, o mar destruiu 250 casas de uma comunidade, levou vários salões comunitários, infraestrutura elétrica, além de um cemitério.
O problema dos efeitos da mudança climática em Cartagena se soma ao fato de que o principal porto comercial da Colômbia foi construído em um terreno com cavidades subterrâneas que colapsam, provocando seu afundamento. Segundo pesquisadores, se as emissões de gases de efeito estufa não forem reduzidas, o mar subirá 25 centímetros na Bahia até 2050 e 75 centímetros até 2100. E veja a seguir, o governo criou uma comissão para estudar medidas para melhorar a utilização de telas de aplicativos pelas crianças. E também, uma deficiente visual prova a força de vontade ao conseguir uma vaga para o curso de medicina veterinária em uma universidade dos Estados Unidos. O Hemorrio recebeu uma quantidade de doações de sangue suficiente para salvar mais de 1.000 vidas. Após uma tragédia, diversas categorias de trabalhadores dos setores de mobilidade e petroleiro se mobilizaram e triplicaram os estoques. Uma tragédia tocou na sociedade fluminense e uma boa notícia vem à tona. O Hemorrio registrou um aumento de 189% das doações de sangue nesta semana. A onda de solidariedade teve início com a campanha para ajudar o petroleiro Bruno Lima da Costa Soares, que levou 3 tiros durante o sequestro de um ônibus na rodoviária do Rio. Segundo o Hemocentro da Secretaria de Estado de Saúde, o órgão recebeu uma quantidade de doações suficiente para salvar 1.200 vidas. É importante ressaltar que as doações de sangue são imprescindíveis para o reforço dos estoques e todos os pacientes graves internados em hospitais públicos e privados do estado do Rio de Janeiro são beneficiados. Em São Paulo, o número de casos subiu para 190.000, com 66 mortes. As mulheres concentram o maior número de óbitos, chegando a 57%. De acordo com o painel do governo do estado, os últimos casos foram registrados em Marília, no interior de São Paulo e em Guarulhos. A cidade metropolitana é uma das mais atingidas pela epidemia da dengue. E em Dourados, no Mato Grosso do Sul, foi registrada a primeira morte por dengue do ano. Era um homem indígena que não tinha tomado vacina. O homem indígena de 33 anos apresentou os primeiros sintomas no dia 3 deste mês, deu entrada no Hospital da Missão Kaiowá no dia 4 e morreu no dia seguinte. A confirmação de que ele estava com dengue veio após resultado de exame no dia 8 e o resultado publicado essa semana nos sistemas de saúde. Essa é a primeira morte pela doença registrada em Dourados e a 4ª no estado. O paciente não tinha tomado a primeira dose da vacina Qdenga, que é aplicada em massa na reserva indígena desde o dia 24 de fevereiro. Fora das aldeias, a imunização começou em janeiro e as doses estão disponíveis em todos os postos de saúde e na sala de vacinação do PAN, o pronto atendimento médico, para pessoas de 4 a 59 anos. O público-alvo deve tomar 2 doses, com intervalo de 3 meses. E para quem está na chamada melhor idade, o que não falta é projeto que abre caminhos para a universidade. Um deles está fazendo aniversário de 10 anos. A dona Laura sai de casa todas as quartas-feiras de tarde rumo ao campus de Dourados da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Para a jovem senhora, este é um momento de descontração e amizade. As atividades fazem parte do programa UNAMI, Universidade da Melhor Idade, desenvolvido pela UEMS. Eu gosto de tudo que tem aqui e é uma delícia, né? Vim para cá, saber que quarta-feira eu venho para cá, para mim é tudo de bom. E eu gosto muito, muito, muito mesmo. A aposentada, que hoje está viúva, criou 3 filhos e 7 netos e atualmente mora sozinha. Para ela, estar entre amigos é muito mais do que diversão. Adoro as amigas que eu arrumei aqui, então tudo para mim é bom aqui. A disputa aqui é pura diversão. As equipes interagem entre si, mostrando mais uma vez que a terceira idade não tem este nome à toa, de melhor idade. Este ano, o projeto, que foi criado por esta professora do curso de enfermagem, completa 10 anos. Ela explica que no começo as atividades, que hoje são multidisciplinares, eram bem diferentes e que com o tempo e pedido dos idosos participantes, muita coisa mudou. Não achava que ele fosse completar 10 anos, mas a gente tinha a intencionalidade que ele fosse longo, né? Na época, quando nós começamos, a gente pensava em módulos, que aí eles iam se formar por módulos. Isso não deu muito certo na época, que eles queriam algo mais livre. Então,
nós sempre atendemos a solicitação deles, né? A gente está fazendo agora atividade mais interativa, foi até uma solicitação deles que a gente fizesse algo mais dinâmico. Pelo menos 50 idosos, entre homens e mulheres, estão inscritos no programa, que conta com aulas de espanhol, informática, atividades lúdicas, entre tantas outras. Uma das mudanças provocadas pelo corre-corre da vida das pessoas foi a idade para se ter um filho. Um estudo feito durante 12 anos em São Paulo revelou que é cada vez mais comum as mulheres ouvirem o tão esperado choro de um bebê depois dos 40 anos. De acordo com a pesquisa realizada pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados Estatísticos com base em dados do perfil da mulher no estado de São Paulo, houve uma mudança significativa no perfil etário da maternidade entre 2010 e 2022. O estudo revelou um aumento expressivo, ou seja, de 40% no número de mulheres paulistas que se tornaram mães depois dos 35 anos. Quando se trata especificamente daquelas com mais de 40 anos, o aumento foi de 64% no mesmo período. Os dados não refletem apenas a realidade regional, mas também uma tendência nacional, como mostrou uma pesquisa divulgada pelo IBGE. O número de brasileiras que se tornaram mães com mais de 40 anos cresceu 65,7%, passando de 64 mil em 2010 para 106 mil em 2022. Segundo os estudos, essa mudança pode ser atribuída à disseminação de informações sobre métodos anticoncepcionais e à busca por estabilidade emocional e financeira. Apesar dos eventuais riscos associados à gestão tardia, não há motivo para pânico. De acordo com especialistas, o pré-natal é o ponto central para garantir uma evolução positiva da gravidez. Enquanto o número de mães em idades consideradas mais avançadas aumentou, o de gestantes jovens diminuiu no estado de São Paulo. Os números mostraram uma queda de 58,7% nos registros de meninas com menos de 15 anos que se tornaram mães. Além disso, houve redução de 51,3% nas gestações da faixa etária entre 15 e 19 anos e de 25,5% entre 20 e 24 anos. Os especialistas entendem que esse fenômeno é um indicativo do adiamento da maternidade, bem como da ampliação do acesso à informação sobre métodos contraceptivos e à educação sexual. A utilização que as crianças fazem cada vez com maior intensidade das telas de celular, tablets e outros dispositivos eletrônicos gerou a criação de uma nova comissão em Brasília. A intenção é evitar desperdícios e cuidar da saúde de todos. O grupo de trabalho instituído pelo governo federal por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira reúne membros de 7 ministérios e 19 representantes da sociedade civil para discutir os riscos do uso abusivo de celulares e outros dispositivos eletrônicos por crianças e adolescentes. Após o trabalho, o grupo deverá apresentar uma proposta de um guia que ajudará a promover o uso consciente de telas com orientações para pais, cuidadores e educadores. E esse documento ajudará a balizar a construção de políticas públicas na área de educação, assistência social e saúde sobre o assunto. Em janeiro, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República fez uma consulta pública para que a sociedade civil enviasse contribuições e sugestões sobre o uso de telas para crianças. Especialistas alertam que o uso indiscriminado de aparelhos eletrônicos na primeira infância pode provocar danos à saúde física e mental, doenças como obesidade, ansiedade e distúrbios de aprendizagem, além de problemas de visão. E uma jovem de 22 anos conseguiu superar a deficiência visual com o amor que tem pelos animais. Ela está comemorando a vaga que conseguiu para estudar medicina veterinária em uma faculdade dos Estados Unidos.
Somos mais de 200 milhões de brasileiros e, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, existem mais de 6 milhões e meio de pessoas com deficiência visual no Brasil. Destes, 500 mil são cegas e cerca de 6 milhões têm baixa visão. As dificuldades para os portadores de deficiência visual são grandes. Vai de preconceito à inclusão no mercado de trabalho, além do analfabetismo por falta de acesso ao conhecimento em braille e estruturas precárias de locomoção pela cidade. Mas, para contrariar esses índices, Fight Snap, de 22 anos, que é cega, foi aprovada em medicina veterinária pela Universidade Texas Tech, nos Estados Unidos. O amor pelos animais surgiu quando ainda era criança, junto à família que criava cavalos e cabras. No ensino médio, ela ganhou um novo parceiro que a acompanhou durante a faculdade. A jovem abraçou o desafio de frente, trabalhou em várias clínicas veterinárias só para conseguir mais experiência. E com perseverança da estudante, quebrou estereótipos e inspirou outras pessoas com a mesma deficiência a não ver a condição como uma limitação. Agora, com a faculdade, o objetivo dela é se tornar veterinária de animais de grande e pequeno porte. Para a Fight, independentemente dos desafios, as pessoas nunca devem desistir dos seus sonhos. Ela ainda deixou um recado, que você pode realizar qualquer coisa que decidir. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta quinta-feira. Um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite e fique na paz. Tchau.